Bom dia, pessoal. Professor Paulo Henrique, professor, diretor e criador do Centro Yankee, uma escola especializada no ensino da língua inglesa americana. Então, hoje nós iniciamos nosso canal aí no YouTube. Convido a todos a se inscreverem, dar o like aí. E nós vamos estar colocando aí pontos do ensino da língua inglesa, tá? Na gramática, vocabulário, dúvidas que vocês tiverem, por favor, podem enviar aí para o meu e-mail, que eu gravarei assim, farei uma aula para vocês e colocarei aí no YouTube. Então, para a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, eu resolvi falar sobre o Simple Present Tense. Então, sem mais demoras, vamos lá aprender um pouco mais sobre esse tempo verbal. Bom, deu saudade, né? Um professor, quando eu comecei em 1985, da lousa. Por isso que eu coloquei essa luzinha aí, esse fundo verde. Na nossa época, quando a gente começou, era lousa e giz ainda. Hoje, ela foi substituída pelo quadro branco, mas remeteu à saudade. Então, vamos lá. Então, sem mais demoras, Simple Present Tense é o tempo do presente simples do inglês. Então, quando que nós utilizamos, qual é o uso desse tempo verbal dentro da língua inglesa? Ele nada mais é que o presente do modo indicativo da língua portuguesa. É a mesma utilização do presente do modo indicativo da língua portuguesa é o Simple Present Tense do inglês. Então, vamos ver aí alguns dos casos, né, os casos mais importantes, quando eu uso o Simple Present Tense. Para falar sobre fatos e verdades gerais, coisas assim que são do domínio, do conhecimento público. Por exemplo, ali, water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Também você vai usar ele para falar sobre suas situações rotineiras, hábitos que ocorrem com frequência. Por exemplo, she studies English on Saturday. Ela estuda o inglês aos sábados. E ele também funciona como futuro, geralmente para horários, eventos estabelecidos de domínio público. Por exemplo, o meu ônibus parte na próxima semana, tal horário. Tá? Então, ali, por exemplo, my plane takes off tomorrow. O meu avião parte amanhã. Mas, assim, de um modo mais resumido, basta você lembrar que ele é o presente do modo indicativo da língua portuguesa. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu crio as frases afirmativas positivas? Muito simples. É apenas o sujeito mais o verbo na sua forma base. O verbo na forma base é aquela palavra do verbo sem você acrescentar nada. Não tem ing, não tem o ed do passado, é a palavra base do verbo. E o que você não pode esquecer é que nas frases afirmativas positivas, quando o sujeito for a terceira pessoa do singular, he, she, ou então it, ou um nome de pessoa, ou então um pronome indefinido, na frase afirmativa positiva, você vai ter que acrescentar s, es ou ies no final dos verbos. Tá bom? Então vejamos agora ali alguns exemplos desse tempo verbal em orações. Por exemplo, you live downtown. Você mora no centro da cidade. Vamos ver se a regra bateu. Olha lá, you live. Você mora. He never eats out. Ele nunca come fora. Vejamos se bateu. Olha lá, o sujeito he, o verbo eats. E ele ganhou o S. Por que ele ganhou esse S, professor? Devido ao sujeito ser he, a terceira pessoa do singular. Mary studies English twice a week. A Mary estuda inglês 2 vezes por semana. Vamos ver se bateu com a regrinha. Mary studies. Olha lá, a Mary estuda. E por que o IES aqui, professor? Porque o sujeito é a Mary, a terceira pessoa do singular. Então, repetindo, todas as vezes que você trabalhar com frases afirmativas positivas, o sujeito sendo a terceira pessoa do singular
ou um pronome indefinido, você deve acrescentar S, ES ou IES no final dos verbos. Ah, professor, existe regras para isso? Sim, claro. Há regras para se acrescentar o S, o ES e o IES no final dos verbos. Olha lá. Então, como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Então, no Simple Present, quando o sujeito de uma oração afirmativa positiva for uma terceira pessoa do singular, he, she, it, ou um nome de pessoa, olha lá, você vai acrescentar um S ao verbo. Por exemplo, Martha works a lot. A Marta trabalha muito. Então, de regra geral, seria o S. Porém, verbos terminados em Y precedido por consoante, elimine o Y e acrescente IS. Por exemplo, ela estuda inglês. She studies English. Olha lá, studies. O verbo estudar termina em DY, ou seja, consoante mais Y. Eu tirei o Y e acrescentei IS, transformando em studies. The baby cries a lot. O bebê chora muito. Então, nós temos o verbo cry, que termina em RY, ou seja, consoante mais Y. Então, eu tiro esse Y e acrescento IS, o que se transformou em cries. Ah, professor, é somente se o Y vier precedido por consoante? Sim. Se o Y vier precedido de vogal, você vai acrescentar somente a letra S. Já para os verbos terminados em CH, SH, S, X, Z e O, você vai acrescentar ES. Por exemplo, Kevin does his homework regularly. Então, o Kevin faz a sua lição de casa regularmente. Então, o verbo do, que é o verbo fazer, ali. Então, I do, eu faço. You do, você faz. Mas, como o sujeito de nossa oração era Kevin, que é a terceira pessoa do singular, ficou Kevin does. Outro, he teaches math. Ele ensina matemática. O verbo ensinar em inglês, teach. Por exemplo, I teach, eu ensino. You teach, você ensina. We teach, nós ensinamos. They teach, eles ensinam. Porém, como o sujeito da nossa oração era he, ficou he teaches math, ganhando o ES, porque o verbo teach termina em CH. Ah, mais regras? Sim. No caso do verbo have, que é o verbo ter, ele é irregular, ele não obedece a essas regras que nós acabamos de aprender. Então, para o verbo have, você vai usar simplesmente has a todo momento para a terceira pessoa do singular. Por exemplo, Stanley has a good job. O Stanley tem um bom trabalho. Ah, professor, por que foi has? Porque o sujeito é Stanley. Stanley é a terceira pessoa do singular. Todas as vezes, nas orações afirmativas positivas, quando o sujeito for uma terceira pessoa do singular, você vai aplicar has. Então, o verbo ter em inglês seria I have, eu tenho, you have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles ou elas têm. E os pronomes indefinidos, como os pronomes indefinidos da língua inglesa, por exemplo, somebody, nobody, everyone, nothing, everything. Todo pronome indefinido da língua inglesa também obedece essa regra do S, ES ou IS, quando se tratar de uma oração afirmativa positiva. Então, por exemplo, everybody goes to school. Todos vão à escola. Everybody goes. O verbo ir é go, G-O, go. Ficou ES porque o sujeito da minha oração é um pronome indefinido. Everybody. O segundo exemplo, nobody worries about you. Ninguém se preocupa com você. Ali ele já ganhou IS. Porque o verbo worry, W-O-R-R-Y, aquela regrinha de consoante mais Y.
Eu tirei o Y e coloquei IES. E por que, professor? Porque o sujeito da minha oração é um pronome indefinido. Nobody. Entenderam? Então, bom estudo aí para vocês, hein? Mas, vamos continuar. E é sobre as frases negativas, professor? As frases negativas você vai aplicar sujeito mais don't ou então doesn't, mais o verbo na forma base. Ah, professor, quando eu uso don't para qualquer sujeito e o doesn't quando o sujeito for a terceira pessoa do singular. He, she, it, um nome de pessoa, tá? E nas orações negativas nós não aplicamos o S, o ES ou o IES no final dos verbos. Jamais. Por que, professor, que só na positiva e na negativa não? Porque o verbo auxiliar aqui, doesn't, olha lá, doesn't, ele já tem a partícula que você colocava no verbo, na oração afirmativa positiva, veio para ele, olha lá, doesn't. Por isso, o auxiliar para a terceira pessoa do singular é diferente. Então, relembrando, nas orações negativas, não coloque S, ES ou IES no final dos verbos. Tudo bem, pessoal? Então, vejamos agora alguns exemplos de frases negativas. Por exemplo, I don't speak French. Eu não falo francês. Vamos ver se bateu a regrinha. Sujeito, I don't, que é o não, do presente, do inglês. O verbo falar, que é speak. I don't speak. Eu não falo. O segundo exemplo, she doesn't live near here. Ela não mora perto daqui. Vamos ver se bateu com a regrinha. Sujeito, she. Ali, podemos ver até que eu sublinhei o doesn't para mostrar que, como se trata da terceira pessoa do singular, o auxiliar negativo é doesn't. E o verbo live na forma base. She doesn't live near here. Ela não mora perto daqui. Perfeito, pessoal? Então vamos agora aprender as frases interrogativas. Basta usar do ou does antes do sujeito e o verbo na forma base. Então a regrinha seria do ou does, mais o sujeito, mais o verbo na forma base. Tá? O does, ele é usado para a terceira pessoa do singular. He, she, it, um nome. E também nas frases interrogativas, nós não colocamos S, ES ou IES no final dos verbos. Tá bom? Somente colocamos S, ES ou IES nas orações afirmativas positivas. Não usamos o S, ES e IES nem nas negativas, nem nas interrogativas. Ah, professor, uma dúvida. Eu uso esse do ou does. Qual é a tradução dele? Nenhuma. Nenhuma. Ele está ali, que faz parte da estrutura do presente da língua inglesa. O do ou does, ele está ali somente para mostrar. Ah, estou lhe fazendo uma pergunta no presente. Entendeu? Ele não entra na tradução. Então, vejamos aí alguns exemplos. Então, para você perguntar para alguém, você usa um computador? Do you use a computer? Vamos ver se a regra bateu. Verbo auxiliar, do, sujeito you, o verbo usar na forma base, use. Do you use? Você usa? Onde ele trabalha? Então, claro, aqui nós temos a palavra where, que significa onde no inglês, né? É um pronome interrogativo, mas vamos ver se a regra está sendo obedecida. Does he work? Ele trabalha? Então, nós temos ali o verbo auxiliar does, o sujeito he, que é ele, e o verbo trabalhar work em sua forma base. Obedeceu a regrinha. Tá bom, pessoal? Então, essa daí foi uma aulinha que eu preparei sobre o Simple Present Tense, tá? Você pode conseguir tabelas para o aprendizado seu de língua inglesa, como eu já falei no começo,
Não importa qual seja a sua escola, qual seja o seu professor, a escola A, o professor B, a escola C, D, E, não importa. Nosso objetivo é estar aqui para sanar as suas dúvidas. Então, basta você entrar no site do Centro Yankee, www.centroyankee.com.br, onde você vai entrar nas dicas rápidas. Ali você tem tabelas que você pode imprimir muito boas sobre vocabulário, sobre gramática, sobre regras de etiqueta. Então, por favor, podem entrar lá no nosso site. E se gostou do nosso trabalho, claro, não deixe de seguir o Centro Yankee nas redes sociais, no @Centro Yankee. Tá bom, pessoal? Desde já agradeço a atenção de vocês aqui. Tá? E essa semana ainda vamos lançar aí mais aulas. Inclusive vou lançar um curso de pronúncia da língua inglesa americana, tá? Ah, professor, por que você enfatiza sempre americana? Eu vou preparar uma aula sobre isso, tá bom? Porque o inglês britânico e americano são duas coisas completamente diferentes, tá bom, pessoal? Então deixo aqui o meu abraço, até a próxima. Não deixa de se inscrever aí no canal e dar o seu like. Abraço, pessoal!